Beijo. Notícia urgente agora, a Anvisa começa a falar a respeito da vacina Sputnik V. A Anvisa não autorizou a importação da vacina, passou a ser criticada por governadores e pelo próprio instituto que produz a vacina na Rússia. Fala Antônio Barra Torres, presidente da agência. Vamos ouvir. Posso citar entre elas a ausência de informações de estudos que retratem efeitos sobre células germinativas, as células da reprodução humana. O comunicado de hoje será restrito ao tema do adenovírus replicante. A diretoria colegiada da Anvisa, atendendo estritamente ao interesse público sobre as vacinas contra a Covid-19, esclarece que as informações sobre a presença de adenovírus replicantes constam dos documentos entregues à Anvisa pelo desenvolvedor da vacina Sputnik V. O desenvolvimento de uma vacina é complexo. É de absoluta normalidade as necessidades de ajustes. Portanto, a Anvisa, no cumprimento do seu dever, está sempre receptiva para avaliar novos estudos e informações que podem ser enviadas por desenvolvedor de vacina no processo de autorização de uso emergencial ou em pedidos de importação. Os resultados da avaliação da Anvisa quanto à importação da vacina Sputnik V foram enviados para a Organização Mundial de Saúde e para outras autoridades regulatórias estrangeiras. Após a decisão unânime da diretoria colegiada da Anvisa, apresentada em uma reunião pública no dia 26 de abril de 2021, e, sobretudo, por se tratar de assunto de interesse público nacional e internacional, iremos apresentar na tarde de hoje prova de que a Anvisa atuou com os documentos enviados pelo próprio desenvolvedor, onde identificou o próprio desenvolvedor a definição da presença do adenovírus replicante. Não há nesta instituição, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nenhuma pessoa que tenha qualquer interesse ou júbilo em negar a importação de qualquer vacina, produto no escopo da sensibilidade de todos os seres humanos que hoje padecem com esta pandemia. Produto tão necessário, que demande tanto senso de urgência a todos nós, para que possamos contribuir para que o povo brasileiro atravesse da melhor maneira possível este difícil momento da pandemia. Com a palavra, o gerente-geral de medicamentos, Gustavo Mendes, que irá apresentar a todos os que nos assistem e escutam parte dos dados recebidos pela agência e que foram essenciais para basear a decisão. Dr. Gustavo Mendes, com a palavra. Nossa avaliação foi feita por uma equipe de servidores que tem muita experiência na avaliação de vacinas. O tempo médio de experiência de avaliação é de 10 anos, então sabemos exatamente o que é a avaliação, quais são os pontos críticos, e é importante reforçar isso porque temos sido muito questionados sobre a nossa habilidade de avaliar a documentação que foi submetida. E um ponto principal é que
o que norteia a análise técnica é que as vacinas precisam ser seguras. Uma vacina tem que proteger, uma vacina não pode causar nenhum dano. E essa avaliação é feita com base em critérios técnicos que mostram que não há presença, por exemplo, de um adenovírus replicante numa vacina que diz que é de adenovírus não replicante. Bom, a sequência dessa avaliação começa quando a empresa atesta no seu dossiê que o processo de fabricação das partículas RAD5-SCOV2, que é uma das partículas importantes nesse caso, pode produzir partículas replicantes. Partículas replicantes, então, são aquelas que vão efetivamente se espalhar pelo corpo e que não é o esperado para uma vacina. Nesse documento, a gente vê o print que mostra exatamente a declaração da empresa onde ela coloca essa questão. A empresa justifica a não replicação apenas de um dos componentes. Como a gente lembra, a vacina Sputnik V é composta de 2 componentes, 2 tipos de adenovírus. Para um deles é apresentada uma justificativa para não replicação, para o outro não. E aqui o documento que mostra exatamente esse racional apresentado pela empresa. A empresa estabelece uma especificação de adenovírus replicante para o produto terminado, e é importante um destaque. Muito se discutiu sobre se o que estávamos falando era sobre um produto intermediário da fabricação, mas os dados que nós avaliamos que foram apresentados pelo Instituto Gamaleya são dados que mostram que há a presença do vírus replicante e há uma especificação, há uma aceitação do limite de adenovírus replicantes no produto acabado. E essa especificação é definida 300 vezes maior do que o maior limite regulatório que nós encontramos, que é o guia do FDA, que trata especificamente da questão de terapias gênicas, não trata de vacina. O esperado pela comunidade científica internacional, o esperado pelos reguladores, especialmente nas vacinas de Covid, é a ausência de vírus replicante. E uma questão que chama muita atenção, e que aqui nós colocamos na nossa tela, é que, quando comparamos os resultados das análises do placebo, ou seja, aquele produto que não tem vacina, não tem vírus, o resultado dos laudos mostra um valor zerado, não detectado. Quando nós verificamos sobre o mesmo método, sobre a mesma metodologia, os resultados dos laudos da vacina, nós identificamos uma presença, uma especificação. E essa especificação é aquela que é 300 vezes maior do que o FDA determina. A empresa utiliza uma nomenclatura abaixo do limite de quantificação e ausente na mesma tabela em que reporta o estudo, que reporta o resultado abaixo. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um exemplo em que mostra que, para um mesmo tipo de ensaio, para uma mesma metodologia, é possível detectar ou reportar um valor zerado e é possível reportar um valor com presença. Então, foi isso que levou a gente a identificar que, sim, existe uma permissibilidade e existe a presença do vírus replicante. Esses são documentos que mostram, então, com detalhes essa questão. Mostra especificamente no ensaio de segurança que há a presença do vírus replicante. Então, na especificação, a gente vê que a especificação é não menos do que 1 vezes 10 a terceira de adenovírus replicante e o resultado é até 1 vezes 10 a segunda de vírus replicante. Esses números deveriam estar zerados. E no caso do placebo, como eu comentei, a mesma especificação é adotada, mas o valor aparece zerado. Frente a esses dados foi que nós nos reunimos no dia 23 de março de 2021, nos reunimos com os representantes da vacina no Brasil e na Rússia para discutir. A ideia foi justamente que a gente pudesse entender qual é esse processo, saber por que foi definida essa especificação.
E é por isso que a gente vai apresentar para vocês um vídeo de uma reunião gravada. As reuniões da Anvisa são gravadas conforme portaria estabelecida. Nessas reuniões, temos a presença dos nossos representantes e o propósito da reunião foi justamente que a gente pudesse entender e discutir o racional da empresa sobre essa questão. Por favor. Nesse documento dos russos, né, a gente tem a explicação deles em inglês, por que acontece, por que pode a célula ter homologia com o componente 2, tá? E a gente usou exatamente esse racional. E por esse motivo, a gente tem que fazer um controle, que é a partir do método de segurança específica, para verificar se houve replicação viral ou não, se ele se tornou replicativo ou não. Porque apesar de ter a deleção das regiões E1 do componente 2, né, e ser inserido nesse sítio, que também é usado como cassete de expressão, o gene da proteína S, durante o processo de produção e da propagação desse componente, são utilizadas as células de linhagem do REC 293, tá? Que são células de rim de embrião humano que são geneticamente modificadas, e ela contém no seu genoma a região E1. Então, por esse motivo, é que é possível, durante o processo produtivo, né, ocorra essa recombinação homóloga, resultando também em partículas adenovirais competentes de ser replicativas. I think I did before, but anyway, we need to understand, once you have detected the RCA's occurrence in your production, why you haven't gone back in development and chosen another cell substrate that had plasmids constructed in a way that there is very few homology sites, and that generally they don't allow a recombination between adenovirus and the cells. This and also, okay, so Margot. Go ahead, Fernanda. I would say, and when you consider continue with this development, what was the risk assessment conducted to really assess the risk of the presence of these particles in the vaccine? Because it's going to be administered in healthy people. So what's the justification that you have to proceed with this development for a vaccine that will be generally used and in healthy people? So this is something that should be addressed in this risk assessment, and we want to know details about it. I don't know, Azer and Gamaleya team would like to do some comments on that? Дарья, нас спрашивают о том, какие у нас исследования проводились по поводу... Então, talvez vou traduzir um pouquinho aquilo que acabo de dizer os representantes da Gamaleya. Eles disseram que para a produção da vacina usaram uma linha de células caracterizada, o que pode ter seus defeitos, e claro que vocês têm razão que talvez possamos ter ido atrás, fazer um passo atrás e começar usando uma nova substância, mas dizem que esse processo devia ter ocupado muito tempo. Assim, nós optamos por outra, por a mesma substância que usamos no início. Okay, colleagues, we received that question, and maybe after that meeting we can receive the all current pending questions, maybe new questions regarding after the meeting. It will be helpful for us.
Após a reunião, nós recebemos, então, uma documentação que foi avaliada por nós. As justificativas apresentadas não contemplam as questões que nós colocamos como críticas no vídeo. São questões que envolvem a presença desse vírus, desse adenovírus replicante e de que forma esse adenovírus replicante pode impactar na nossa saúde, na nossa condição. Importante esclarecer também que nós enviamos, pelo processo de autorização de uso emergencial, uma lista de exigências que não foram respondidas até o momento. Nós estamos à disposição para discutir, para dialogar. Nós sabemos como funciona a ciência, nós sabemos que a ciência é feita por meio de dados, por meio de debate, por meio da apresentação de informações. Essa postura tem sido bastante comum entre nós na análise de vacinas, então por isso que a gente está à disposição para as discussões. E queria dizer também que, especificamente no que diz respeito à avaliação de adenovírus replicante, nós temos um dossiê, são mais de 600 páginas, que contém todas as informações, todos os laudos, todos os dados e as discussões que contemplam esse tópico. Queria agradecer, então, pela oportunidade e dizer uma boa tarde para vocês. Agradeço ao gerente-geral de medicamentos, Dr. Gustavo Mendes, e consulto aos diretores e diretoras se desejam fazer algum acréscimo. Gostaria de concluir dizendo que, há muito tempo, todos os limites da dedicação, do empenho e do esforço profissional já foram superados por todos nós, principalmente pelos servidores concursados desta casa, aqui representados pelo gerente-geral Gustavo Mendes. Esses limites do quanto é possível se doar e fazer de sua própria vida renúncia já foram cruzados há muitos meses. Nós temos, repetidas vezes, dito: o inimigo é um só, ele é invisível, ele é insidioso, ele é capaz de colocar indivíduos, cidades, países, sociedades, continentes, todo o planeta, de joelhos, tendo que comparecer dia após dia a cerimônias fúnebres, famílias sendo ceifadas, vidas com promessas de futuro sendo interrompidas precocemente. Eu conclamo a todos a reflexão do que é verdadeiramente útil e, mais do que isso, imprescindível nesse momento. Se a resposta não for a união dos esforços, em detrimento de toda e qualquer diferença política, social, econômica ou de qualquer outra natureza, o resultado é esse que já temos aí. 400 mil vidas perdidas. Para virar esse jogo, a única possibilidade é o esforço coordenado e unido daqueles que têm a missão de, neste momento, estarem à frente das decisões. É isto que fizemos, norteado pelas informações que recebemos, pelas pesquisas que efetuamos, pelas viagens que fizemos. E é um retrato temporal. Ele pode ser modificado. Não estamos fechando porta a absolutamente nada. Esses dados apresentados podem ser revistos, corrigidos e reapresentados, mas a decisão do regulador é o retrato do momento.
E no momento, naquela segunda-feira passada, não nos foi possível aprovar, o que nos deu grande tristeza. Foi o único motivo. Nosso país tem uma relação longa, sólida, de cooperação com todos os países, em harmonia, em paz. E o que estamos falando aqui hoje é pura e tão somente ciência. Ciência passível de ser novamente apresentada com os dados que forem necessários. Usemos máscaras, mantenhamos o distanciamento social e efetuemos a melhor higiene de nossas mãos. Mesmo com o advento das vacinas, são esses 3 fatores que nos manterão numa segurança em relação a esse imenso desafio. A todos aqueles que nos acompanharam, aos cidadãos, às cidadãs que estiveram conosco nessa transmissão, a quem devemos transparência, o nosso maior compromisso, o nosso muito obrigado.